Então, dando início ao nosso segundo vídeo, falando sobre os frankfurtianos, falar um pouquinho das duas, talvez os dois conceitos principais que são desenvolvidos pelos frankfurtianos. Primeiro, o que os frankfurtianos vão dizer? A gente vai retomar essas ideias lá no terceiro bimestre. Mas, basicamente, os frankfurtianos vão dizer que durante o século, praticamente desde o século XVI, desde lá do Descartes, inclusive, se desenvolve um tipo de racionalidade no Ocidente, que é a chamada razão instrumental. Então, a razão instrumental ela é o tipo de racionalidade própria do capitalismo. Né? Tanto que o capitalismo ele começa a se desenvolver enquanto pensamento lá, enquanto forma de organização social, na verdade não enquanto pensamento, enquanto forma de organização social, econômica, política, começa a se desenvolver exatamente a partir do século XIV e século XV. É claro que a gente passa por diversas fases, mas o capitalismo tem sua origem a partir do momento que começa a acabar o feudalismo. O feudalismo começa a sofrer suas mudanças a partir lá já do século X, mas principalmente ali depois das cruzadas, das grandes navegações, o movimento que leva inclusive a descobrimento pelos europeus do Brasil e tal. Não vou entrar na polêmica aqui se é um descobrimento ou não, que não é o foco da nossa discussão, mas enfim, essa problemática, essa questão toda, essas transformações, elas levam ao chamado capitalismo. E aí, o capitalismo vai no seu desenvolvimento e chega na chamada fase industrial, que é a fase que começa ali entre século XVII e século XVIII, e a gente vive hoje o que a gente chama de capitalismo financeiro. Mas o capitalismo industrial, ele gera um tipo de racionalidade própria, que é a chamada razão instrumental. Na verdade, a razão instrumental vem antes, mas ela é muito própria, ela é muito propícia para o desenvolvimento da industrialização, para a questão da industrialização. Porque qual é a ideia da racionalidade instrumental? É você ver a razão como elemento para a dominação da natureza, que é o que os homens fizeram, principalmente nos últimos 5 séculos. Aliás, é muito interessante, parando para fazer a relação com o momento que a gente está vivendo, a gente vive nesse momento, mais do que em todos, uma grande crise da razão instrumental. Porque o que se acreditou no decorrer dos últimos 5 séculos, principalmente talvez no decorrer dos últimos 2, que a humanidade conseguiu chegar num ponto que ela tinha superado, tinha de alguma forma dominado, não dá para dizer que dominou totalmente, mas que a humanidade dominou a natureza. Afinal, se a gente for parar para pensar, os homens conseguiram desenvolver tecnologia para resistir a um terremoto, tecnologia para resistir a furacões. A humanidade consegue, de alguma forma, neutralizar, ou pelo menos amenizar, o poder da natureza. Agora a gente vive num momento como esse, de uma pandemia, praticamente a primeira grande pandemia nos últimos 100 anos. A última talvez tenha sido a gripe espanhola lá, há mais ou menos 100 anos. Que eu acho que não matou tanto e nem fez tantos doentes quanto essa. Um momento de pandemia em que a humanidade ainda não conseguiu desenvolver uma doença, uma cura, não há nem uma cura e nem uma vacina para isso, mostra o quanto ainda nós estamos sujeitos à natureza. A natureza veio e nos impôs uma situação que a gente não consegue dar resultado. Por enquanto, o melhor resultado que se tem é ficar em casa, se isolar, chamado de isolamento social, a quarentena, tal, para evitar a transmissão. Então, mas a racionalidade instrumental, a ideia de razão instrumental é isso, é a dominação da natureza. O homem se tornou o senhor da natureza. Essa ideia ela é muito propícia ao capitalismo, porque é a razão instrumental, é a razão voltada para a produção. Ainda mais o capitalismo industrial, que teve tanta força entre século XIX e século XX. Hoje a gente passa por uma crise aí no capitalismo industrial, um dos grandes motivos do grande desemprego, não só no Brasil, mas em outros países. Mas a industrialização ela vai ter como base a razão instrumental. E aí, só voltando lá no slide, a chamada razão crítica, que seria essa racionalidade mais social, essa se deixou de lado. Então, ou seja, o homem foi voltado para
buscar dominar a natureza, mas não para buscar questionar os assuntos sociais, as questões sociais e tudo mais. Então se desenvolveu um tipo de educação, um tipo de racionalidade nos últimos anos, nos últimos séculos, que é fazendo o homem, né, ser trabalhador, ser produtor, mas não necessariamente fazendo o homem sendo crítico em relação à sociedade que ele está. E aí a gente percebe isso, eu sempre uso isso muito como exemplo. Vocês, os meus alunos que estão assistindo esse vídeo, são alunos de segundo ano. Eu não sei esse ano como é que está essa situação toda, mas enfim. O segundo ano já é uma fase que a gente tem a possibilidade de vocês fazerem curso técnico. Né? Os cursos técnicos profissionalizantes. Se você para pensar, o curso técnico ele é um curso que está baseado na razão instrumental. Quando você pega o ensino médio, principalmente matérias como história, filosofia, sociologia, geografia, essas matérias elas já têm uma característica mais crítica, uma característica mais de olhar a sociedade, buscar analisá-la e buscar também se posicionar ante ela. Quando a gente pega essas matérias, elas geralmente são desvalorizadas. E as matérias técnicas geralmente são muito valorizadas. Mostra o reflexo disso, dessa supervalorização da razão instrumental, que é própria da nossa época, é o que é útil, é o que vai trazer resultado e é o que vai gerar produção, e aquilo que está relacionado às questões sociais, tal, isso tudo é deixado de lado. Então, os frankfurtianos vão mostrar essa análise, vão fazer essa análise. Então, a racionalidade, a educação, que é o que a gente vai trabalhar no terceiro bimestre, foi muito voltada para a produção, mas não voltada para a questão crítica e para a questão humanitária. E um segundo problema que a gente vai ter, que era o que eu estava falando lá, deixa eu só ver quanto está dando de tempo, um segundo problema que a gente vai ter, que é próprio também desse período, né, que é próprio da análise dos frankfurtianos, é a chamada indústria cultural, ou cultura de massa. Então a gente tem o que no nosso momento atual? Uma verdadeira padronização nos gostos no nosso consumo. Praticamente todo mundo gosta da mesma coisa. Praticamente todo mundo consome as mesmas coisas. Eu já fiz isso em sala de aula várias vezes, né? Para a gente tentar perceber um pouco essas questões. Quando a gente vai no shopping, por exemplo, aliás, o ir no shopping já é um exemplo disso tudo, né? Você pega uma cidade como São Paulo, que não é uma cidade litorânea, em grande parte a diversão das pessoas, né, o lazer das pessoas é ir ao shopping. E eu não me excluo não, porque muitas vezes eu vou em shopping também. Você passa pelas lojas, você vai passando pelas vitrines, você vai vendo que o tipo de produto que tem de uma loja para outra não muda muito não. Você vai na praça de alimentação, o tipo de produto que tem, que é consumido ali, uma que assim, se eu fosse perguntar, eu tenho certeza que 90% dos meus alunos, né, diriam que num fim de semana, se fossem no McDonald's, uma situação normal que a gente não tive no McDonald's, que fossem no shopping, eu nem ia citar o nome, mas enfim, Freud explica. Que fossem no shopping, iam acabar indo consumir coisa no McDonald's. Eu ia falar o restaurante dos Arcos Dourados. Acabam consumindo no McDonald's, porque é o que tem o maior apelo. Se a gente pensa em refrigerante, esse eu não vou citar, a gente pensa naquele refrigerante negro lá do ursinho polar no fim do ano. Então, ou seja, né, tem a padronização, o fato do consumo ser estimulado e a propaganda mexer muito com a gente, gera padronização nos nossos comportamentos. Eu lembro que uma vez, um ano, eu estava dando essa aula em sala de aula, e era essa época do ano, esse ano não estava fazendo frio, mas na época estava.
eu olhei para a sala, falando lá com o pessoal, tava vendo, todo mundo tava com aquele blusão, moletom de capuz. Cada um com seu modelo, cada um com a sua cor, mas todo mundo com o mesmo modelo de blusão. Isso é para a gente perceber como os nossos comportamentos acabam sendo padronizados, ditados pela indústria, pelas indústrias. Quando a gente pensa mesmo em filme, né, vou ao cinema, o que a gente vai assistir é aqueles 2, 3 filmes que estão em cartaz que são os que estouram. Né? Então, ou seja, a indústria ela padroniza, até porque o produto que é gerado pela indústria ele é um produto padronizado. Ele é um produto que vai mudar tamanho, cor, mas não vai mudar muito mais do que isso também não. Porque a industrialização, o produto industrial, ele é feito em série. Então, você precisa fazer todo mundo gostar das mesmas coisas. Como você faz isso? Por meio da propaganda. Então, a propaganda é um elemento que acaba gerando a padronização. E aí você tem uma produção cultural e uma forma de comportamento que é muito medíocre, mas medíocre aqui eu não estou dizendo num sentido que eu tô querendo desvalorizar, não, estou querendo diminuir, mas no sentido que atinge todo mundo, desde a pessoa talvez mais educada, né, com maior nível de instrução, até a pessoa com menor nível de instrução. É isso que vai acontecer na sociedade atual. E vocês vejam, a gente está falando aqui, o movimento começa em 20, esses caras vão escrever entre década de 40, década de 50, mas isso não está muito distante da gente, pelo contrário. Se eu tivesse em sala de aula, o que eu não ia ter de gente agora com celular, com fone de ouvido no celular, não estaria escrito. Mostra uma padronização. Jovem do mundo todo está com o celular, está com o fone de ouvido, ouvindo alguma coisa do celular, geralmente alguma música. Geralmente em algum serviço online aí que a gente já conhece qual é ou quais são. Então isso tudo mostra o quanto os nossos gostos são padronizados pela indústria. O quanto a indústria faz a padronização dos gostos. E a partir daí, todo mundo consome as mesmas coisas, todo mundo compra as mesmas coisas, todo mundo gosta das mesmas coisas. E geralmente quando surge alguma coisa, é algo muito próximo daquilo que já era consumido por todo mundo, pela maioria. Né? Então basicamente é isso, com essa explicação eu encerro esse ponto. A gente ainda vai falar mais sobre os pensadores da Escola de Frankfurt no terceiro bimestre. Praticamente a matéria do segundo está mais ou menos terminada. Eu vou falar ainda mais algumas coisas nas próximas semanas e tal, mas isso com calma a gente vai vendo aí. Porque agora também, praticamente a matéria do trabalho, para quem é meu aluno, já está aí passada. Depois, nos próximos bimestres, depois nas próximas semanas, a gente vai conversando um pouco. Aí eu pretendo fazer mais live para comentar com vocês questões, tirar dúvidas e tal, e a gente vai conversando. Mas basicamente, o que eu queria falar nas aulas de hoje, era isso.